Então, quando vamos dormir, essas três coisas principais acontecem. Acessamos nossa memória inconsciente durante o sono. O objetivo disso é ver primeiro os efeitos, depois as causas do dia que passou. Segunda coisa, acessamos o mundo espiritual durante o sono. O objetivo principal é o descanso do corpo físico e, em segundo plano, aprendizados de forma inconsciente ou de forma consciente, se você estiver desperto no mundo espiritual. Vale a pena eu falar um pouco mais sobre isso aqui. Então, no mundo espiritual, o objetivo de você acessar o mundo espiritual, né, a primeira coisa é o descanso do corpo físico. O corpo físico precisa descansar do dia inteiro que ele viveu, né, porque a gente fica cansado, isso a gente vê, né? E em segundo plano, nossa consciência, que vamos supor assim, invisível, que ela está em algum lugar, ela está no mundo espiritual, ela está lá para aprendizados, né, de forma inconsciente ou consciente. De que é de forma inconsciente? É quando você não tem acesso ao mundo espiritual, é quando você acorda, você dorme, acorda e não sonha com nada. Não, você pensa, eu dormi, acordei, não lembrei de nada dos sonhos, nada, né? Ou às vezes quando você sonha alguma coisa, mas então de forma inconsciente, você está no mundo espiritual aprendendo coisas, as coisas estão acontecendo ali de forma inconsciente, você não tem a consciência. Ou quando está de forma consciente no mundo espiritual, quando você realmente está lá desperto, consciente e aprendendo as coisas, fazendo as coisas que você quer fazer, por exemplo, né? Então, essa é a segunda coisa que a gente faz durante o sono. E a terceira coisa é acessamos nossa memória supraconsciente, que o objetivo disso é ver primeiro as causas e depois os efeitos do dia que está prestes a acontecer. Então, basicamente, essas três coisas que acontecem durante o sono. Então, por que não lembramos dos nossos sonhos ou lembramos poucas coisas e de forma confusa? Então, temos basicamente 4 tipos de sono. Então, para você entender, eu falei aqui o que acontece quando a gente vai dormir. Né? O que acontece? A gente acessa as memórias inconscientes, vem as imagens, formato de sonhos, o mundo espiritual, formato de sonhos, enfim. E quando a gente acorda, acontece isso. Eu falei o que acontece. Agora eu vou falar quatro tipos de sono que a gente tem. Sabe assim? E o que faz a gente lembrar ou não dos sonhos. Aí você vai se identificar, que você vai entender algumas coisas. Então, sono sem sonhos, a primeira coisa, né? Acordamos sem lembrar de nada, como se nada tivesse acontecido, desde a hora de dormir até acordar. Normalmente, esse sono faz muito bem para a recuperação do corpo, pois esse sono fez você descansar, não ficar sonhando, não ficar acordado durante a noite, etc. Isso acontece quando sua consciência espiritual se desconecta totalmente do corpo físico. Eles ficam separados e não juntos, como no sono com sonhos, que eu vou falar mais para frente. Ao acordar, você não lembra de nada, pois o cérebro não consegue trazer para a memória consciente essas imagens do mundo espiritual. Então, o primeiro sono que a gente tem é o sono sem sonhos, que é quando, igual eu falei, você dorme e acorda no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, como se o tempo não tivesse passado. Você já teve a sensação de você dormir, capotou ali, apagou e acordou no dia seguinte falando, caramba, parece que eu dormi faz alguns minutos só e passou a noite inteira. Então esse é o sono sem sonhos, que você não tem sonhos nenhum, você acorda e você não lembra de nada. Igual eu falei, esse sono é bom porque recupera o corpo físico totalmente, você acorda às vezes mais disposto, né? Porque a sua memória consciente ela não teve interferência, igual eu falei aqui, esse lance de a sua consciência espiritual se desconecta totalmente do corpo físico, né? Eles ficam separados e não juntos. Então assim, isso aqui é uma coisa para eu explicar mais para frente em outro vídeo, como funciona, qual a diferença dos corpos espirituais e do corpo físico, por exemplo, né? Mas quando você vai dormir, a sua consciência sai de você, por exemplo, né? Ela se desconecta do seu corpo físico e por isso o seu corpo fica inanimado ali e tal. Isso falando de forma espiritual, tá? A ciência material fala outras coisas, explica de uma forma diferente, né? Mas de forma espiritual, conforme a ciência espiritual, que é uma coisa que eu sempre falo aqui, a consciência sai do corpo, né? Ela desconecta do corpo físico para que o corpo físico possa descansar, e não é uma desconexão a ponto da pessoa morrer, não. É só uma desconexão que a consciência sai do corpo físico e ela está no mundo dela, que é o mundo espiritual, vamos supor assim, né? Então, como ela desconecta totalmente, quando você volta de novo a acordar, você não lembra de nada, porque o cérebro físico não retém as imagens do mundo espiritual, né? Não consegue reter, essa memória inconsciente não consegue trazer para a forma consciente. Isso por vários motivos também, vou falar mais para frente aqui no vídeo. Então, esse é o sono sem sonhos.
Agora, segundo tipo de sono, é o sono com sonhos. Acordamos lembrando os sonhos, às vezes em detalhes ou às vezes confusos. Normalmente esse sono não faz a recuperação total do corpo e às vezes acordamos cansado. Isso acontece quando a sua consciência espiritual ainda fica ligada ao corpo físico durante o sono. Ao acordar, você lembra dos sonhos de forma mais fácil por causa disso, pois podemos dizer que a consciência fica metade no mundo físico e metade no mundo espiritual. Essa é a causa dos sonhos confusos, do porquê só lembramos algumas partes. Então, diferente daqui para o outro slide que você viu ali, que é outro tipo de sono, esse aqui é o sono com sonhos. Então, assim, o corpo físico, a consciência, ela não sai totalmente do corpo físico. Então, ela fica mais ou menos conectada, mas não totalmente, sabe? Assim, ela fica no corpo ainda, vamos supor assim, ela fica mais ou menos, vamos supor assim, né, para eu falar uma forma mais fácil aqui, ela fica metade no mundo físico e metade no mundo espiritual, a consciência espiritual, né? Ela fica metade no mundo físico e metade no mundo espiritual. E isso, quando isso acontece porque a gente às vezes tem um dia tão corrido, um dia tão estressante, que os nossos sentimentos, nossas emoções estão tão pesadas que elas não conseguem flutuar para o mundo espiritual. Isso falando de forma simplificada, né? Flutuar. Mas é basicamente realmente o que acontece. Quando algo está muito pesado, e é interessante ler isso nos livros, né? Porque a gente acha que, caramba, parece algo poético, mas é verdade. Né? Quando algo está pesado demais, é difícil aquilo flutuar, ou aquilo, né, aquilo ser leve. Agora, quando algo é leve, consegue flutuar, né, é mais fácil aquilo sair do chão, né? Então o que é leve consegue flutuar, ela sai do chão e se desconecta do chão ali, né? O que é pesado fica no chão. Isso tem a ver com esse tipo de sono, né? Quando a gente está muito pesado sentimentalmente, com pensamentos negativos, ou que o nosso dia foi ruim, estressante, às vezes a gente não consegue se conectar do corpo físico porque aquilo está tão pesado que aquilo não consegue de alguma forma flutuar para o mundo espiritual, não consegue sair, não consegue ser uma coisa leve, né? E aquilo fica enraizado no corpo físico, aquilo fica preso ali por causa dessas coisas emocionais mesmo, né? Então ela fica metade no mundo físico e metade no mundo espiritual. E por causa dessa metade, você às vezes lembra dos seus sonhos, às vezes de forma confusa, ou às vezes de forma boa, porque vai depender disso, depende sempre de certas pessoas, porque tem pessoas que vão lembrar os sonhos bem, tem pessoas que não vão lembrar os sonhos, vão lembrar mais coisas, mais pesadelos, mais coisas confusas do que coisas que realmente aconteceu. Né? E às vezes você consegue lembrar então desses sonhos. O motivo de você lembrar dos seus sonhos, então presta atenção no que eu vou falar. O motivo para você lembrar dos seus sonhos, um dos motivos, tá? Depois eu vou falar aqui mais pra frente também, mas um dos motivos maiores, que acontece na verdade com a maioria da humanidade, que a gente lembra dos nossos sonhos por causa disso, por causa que a gente não sai totalmente do corpo físico, a gente está sempre preso no corpo físico, nossa consciência, né, tá presa no corpo físico, porque a gente não consegue ter leveza, a gente consegue flutuar e sair porque a gente está muito pesado com o nosso dia a dia, a gente está muito, nosso dia a dia está muito estressante, e isso acontece por esse motivo. Então esse é o segundo tipo de sono. Agora vamos para o terceiro, que é o sono com sonhos lúcidos. O que é sonho lúcido? É quando você está sonhando e percebe que está sonhando. Você tem um pouco de consciência disso e consegue até certo ponto direcionar seu sonho, fazer o que quer no sonho. Isso acontece quando sua consciência espiritual se desconecta totalmente do corpo físico, igual no sono sem sonhos. A diferença aqui é que o seu cérebro físico está conseguindo aos poucos reter na memória consciente as imagens desse sonho, e ao acordar você lembra de tudo. Então, sonho lúcido é quando você percebe que está sonhando, é quando você está no sonho e percebe que está sonhando, e você faz certas coisas, e quando você acorda, você fala, caramba, eu meio que estava um pouco consciente no meu sonho, sabe? Assim, isso já deve ter acontecido com você, acho que isso já aconteceu com todo mundo, de você, às vezes, se lembrar que você está no sonho, às vezes você se lembrar que, caramba, eu estou dormindo, sabe assim? E isso acontece muito, igual eu falei, quando você tem aqueles sonos picados durante o dia, por exemplo, quando você tira um cochilo, ou quando alguma coisa física interfere no seu sono. Eu vou falar isso mais pra frente aqui também, mas, sei lá, você tá com muita vontade de fazer xixi, aí você tá sonhando que você tá indo nos banheiros, procurando algum lugar pra fazer xixi, você não consegue fazer xixi, sabe assim? E às vezes você fala, caramba, será que eu estou sonhando? E às vezes você acorda e com vontade realmente fez xixi, aí você vai fazer xixi. Né? Porque o mundo físico interferiu na sua memória, nos
no mundo espiritual ali. Aí meio que isso também faz você ter sonhos lúcidos, porque você está meio que um pouco consciente do que está acontecendo. Então o sonho lúcido, ele é mais ou menos isso. O sonho lúcido é quando você percebe que está sonhando, quando você percebe que você consegue fazer alguma coisa no seu sonho e consegue ter controle disso. E depois você consegue lembrar e falar, caramba, eu tive controle. Então o sonho lúcido é isso. E esse sonho lúcido acontece quando, igual eu falei, quando a consciência ela totalmente sai do corpo, né? A consciência espiritual sai do corpo ali, se desconecta totalmente. E só que diferente da anterior que eu falei, ela está fora do corpo, mas ao mesmo tempo já está com o cérebro desenvolvido, o cérebro físico, a memória consciente já está desenvolvida a um certo ponto de reter algumas imagens do mundo espiritual. Isso acontece porque, eu não sei se eu vou falar isso mais para frente aqui, porque eu já falei no vídeo do registros acásticos, que eu falei que quanto mais você é espiritualizado, quanto mais você está consciente das suas ações, dos seus pensamentos do dia a dia, né, quanto mais você trabalha para ser uma pessoa melhor, mais você vai se sensibilizando, né, a sua consciência a ponto de conseguir depois lembrar dos sonhos, conseguir lembrar do que você faz, porque esse é um processo, é um treinamento para que você depois possa ficar totalmente consciente no mundo espiritual durante os sonhos. Eu vou falar mais para frente isso, né? Mas, enfim, então o sonho lúcido às vezes ele acontece porque você, de alguma forma, conseguiu reter na memória física as coisas que aconteceu no mundo invisível, né? no mundo espiritual.